Deusinha, boa tarde. Nem acredito que estamos aqui. Oi, amiga, boa Boa tarde. tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa Bom noite, dia, boa depende de quem está noite. nos ouvindo, de onde está nos ouvindo, em que momento do dia e da vida está nos ouvindo, né? E que espero que nos ouça. Você acredita, Deus, já estamos no último episódio dessa temporada. Meu Deus do céu, nem eu acredito. Eu tô assim, ai, nervosa, ansiosa, feliz. Mas é isso, né? A gente pensou esse podcast pensando em acolher, dividir nossas histórias. Primeiro, meio que fazer um livro de nós, né? Sobre nós, a nossa história de Uhum. amor, o grande amor da minha vida, minha melhor amiga. É, Mas com coragem de nos expor, né? Que foi um. exatamente, exatamente. Mas com a ideia também de compartilhar nossas histórias, que a gente acha que elas são Sim. histórias maravilhosas e duras e difíceis, e para deixar aí de, né, não só de registro, mas também de modelo, inspiração, e se puder ajudar alguém, se alguém estiver, né, passando por alguma coisa tão parecida com a nossa e achar que Uhum. tem que desistir, não desista. Então, assim, a ideia foi essa, acolher mulheres, até porque a gente trabalha também com o feminino, né? A gente trabalha se ajudando e ajudando, né, na contribuição dessa cura do feminino. Só que, assim, Uhum. já vai fazer um ano, não vai fazer não. Vai fazer um ano que a gente teve essa ideia. Foi em outubro do ano passado, 2024. Então, assim, Isso. Quando eu fui lá, tipo, inacreditável. seu aniversário, né? Que tá chegando, inclusive. Exatamente, para o meu aniversário, que agora lá foi 49, agora é meu Uhum. aniversário de 50 anos, meu Deus. E Uhum. assim, quando a gente teve a ideia de começar, a gente não pensou que ia demorar tanto, né? Mas para não respeitar o tempo das coisas, pensar nos temas, escolher as colaboradoras, a importância de trabalhar com mulheres para a gente, né? É importante Uhum. trabalhar com mulheres que vai roteirizar, que vai gravar, que vai editar. E aí acabou que virou realmente quase uma gestação, né? Foi maturado, pensado com carinho, aí em momentos que a gente achou que ia lançar um tema, não para tudo, muda de direção. Enfim, Uhum. então a gente ficou aqui, né, caducando, pensando que tipo de assunto a gente iria encerrar essa primeira temporada. E como foi uma gestação, por que não falar de maternidade, né? Mas não falar de maternidade de forma generalizada. Como a gente falou muito das nossas histórias, da nossa vida, é falar da nossa maternidade, né? Como a maternidade nos atravessou Uhum. e como nos impactou, como ela chegou para nós. É isso. Isso, isso. A partir da nossa, né? Que é a nossa ideia mesmo de quando a gente criou o podcast, de trazer essas histórias reais. Então a gente vai trazer aqui histórias reais de mulheres comuns e reais, né? Como nós. Por isso até a gente se propôs a trazer, se desafiar de trazer, expor um tanto da nossa história. E não vai ser diferente com a maternidade. A gente está trazendo esse tema não de forma romântica, né? Mas de uma forma real, uma conversa sincera, madura, é, trazendo ela nas versões aí distintas de como foi para cada mulher e como foi para a gente especificamente, né? Mantendo ali a promessa que a gente fez lá no início do podcast, lá no nosso primeiro episódio, de focar mesmo nessas histórias reais, histórias maduras, às vezes traumáticas, às vezes não traumáticas, mas o ponto principal é esse. Histórias que também acolham outras mulheres, que sirvam como espelho para outras mulheres, como as nossas foram nos reabastecendo aí. E é isso que a gente se propõe a fazer aqui nesse último episódio dessa temporada. Nesse último essa temporada. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Paula, tenho 49 anos, mãe de 3 filhos, 2 casamentos, uma filha de 25, um filho de 12 e uma filha de 11. Hoje, a maternidade é vista por mim como uma grande possibilidade de autoconhecimento, autorregulação emocional e desenvolvimento da capacidade de amar. Isso é como eu vejo hoje. Aprendo e aprendi muito no meu maternar, porque entender que esses seres não são no meu prolongamento, não vêm aqui para atender às minhas expectativas e meus furos emocionais, foi algo que eu só fui me dando conta bem devagar.
através de um mergulho em mim mesma, sentindo minha dor espelhada neles, é que fui me diferenciando. É um processo doloroso, contínuo, mas libertador. Tão libertador que hoje eu posso dizer que possivelmente, se, se eu revisitasse aquela menina de antes, com a cabeça que eu tenho hoje, seria muito pouco provável que eu fosse mãe. Eu acredito que me deixei levar pelos enganos, os discursos enganados de uma sociedade, de uma família, e que eu comprei como verdade absoluta. Que toda mulher precisa casar, ser mãe, né, ter filhos. Eu não acredito que a maternidade seja para todas, muito menos o casamento. Talvez, talvez eu fosse mais feliz se eu tivesse escolhido, se eu tivesse feito essa escolha por mim mesma, né? Mas não foi dessa forma, né? E é lógico que eu amo meus filhos e eu daria tudo por eles. Mas não é sobre isso, é sobre uma sociedade que te empurra, te deixa acreditar num romantismo e, e acerca da maturidade que vem e que, na verdade, esse romantismo ele não existe na maternidade, né? Gente, então vamos lá, vamos falar sobre. É interessante esse áudio que a gente escutou agora, porque é igual a gente, amiga. É a mesma história que assim, Sim. maternidade em duas fases, né? Duas Marias diferentes, dois pais diferentes. E, assim, para mim, né, eu nasci mãe com o nascimento do meu primeiro filho, com o Lucas. A minha maternidade foi completamente, realmente, para atender esse script social aí, e atender a necessidade do meu marido. Uma necessidade que ele nem me pediu. Porque assim, ele não estava dizendo quero ser pai, mas como ele jogava. A necessidade que você A criou para necessidade ele, que né? eu criei por ele, exatamente, É. porque ele jogava futebol, a carreira é uma carreira curta. Eu, com 19 anos, não, com 18 anos, eu empombei que eu tinha que dar um filho para este homem, para poder vê-lo entrar no campo, jogando com ele, assim. Era meu sonho de Cinderela, sabe assim, da família perfeita, da reconstrução, daquilo que eu não tive. Então, assim, foi tudo para ele e por ele. Não estou dizendo que ele me pediu, né? Pelo amor de Deus, que não foi mesmo que ele me pediu. Eu viajei, assim, tenho que dar, tenho que fazer. E tanto que eu não consegui engravidar logo de cara, com 18. Só fui engravidar e ter filho com 19, quase 20, né? Porque o Lucas nasceu e 29 dias depois eu fiz 20. Mas, assim, e foi um choque. Assim, eu tive. Foi um. Porque tudo que hoje a gente sabe de. é, do puerpério, que naquela época, puerpério, o que que era? Ninguém A gente falava. nem 30 anos sabia. atrás, Imagina. 30 anos atrás, né? A gente não sabia, as emoções ali tomando conta, né, borbulhando, desespero, altos e baixos. E eu entubando tudo e e ainda, né, tentando entender quem eu era com essa identidade, a minha própria identidade. Então, assim, quem eu era como essa imigrante que morava no Peru, essa menina nova que casou cedo, e aí, de repente, pum, cai no meu colo um bebê que eu mesma, né, decidi gerar. E, claro, foi uma força, assim, enorme também, me trouxe. Mas tem uma coisa que a maternidade de Lucas tinha, que era ressaltar muito, e como é que as histórias, né? A gente, como indivíduo, a gente nunca tá. Não é uma caixinha para mãe, uma caixinha, porque assim, para menina disléxica, burrinha, sabe assim, é tudo junto. Então, além de aflorar a força de querer sair desse lugar, tinha também um sentimento de inadequação muito grande. A mesma inadequação que eu sentia, né, como a menininha que não sabia muito das coisas, aquela adolescente burrinha que tinha que ser gente boa e legal, tinha na maternidade. Meu Deus,
eu não vou, não, não vou saber dar banho nesse menino. E agora que eu tenho todas essas dificuldades na vida de ser, de existir. Como é que eu vou ser, existir para essa pessoa? Então, assim, tinha um sentimento de Uhum, inadequação, de tudo que eu fazia estava errado, eu tinha que ser perfeita, um excesso de perfeccionismo. Qualquer comentário ali me fragilizava completamente, assim, foi um choque, né? Foi um mega tratorzão passando por cima de mim, assim, que entender a vida, tendo que cuidar dessa vida, e ao mesmo tempo muito amor, muita, né, assim, vontade de mudar. E isso, assim, eu devo muito a meu filho nesse sentido, devo muito ao nascimento dele e a mim mesma, né? Assim, querer estudar e trabalhar, tudo isso veio por conta né, desse meu sentimento de aham, inadequação na maternidade. Doido, né? uhum. E eu tô te ouvindo falar aí, né? Antes de trazer aqui também, que a minha história é parecida nesse sentido, que eu tive dois momentos diferentes de maternidade, e até eu falo que são dois filhos únicos, né? Pela distância e por ser casamentos diferentes. Mas eu queria falar uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando você estava trazendo, e que eu reflito um pouco também sobre a minha maternidade e outros pontos também na vida em geral, que é quando você fala assim, eu cheguei na maternidade, me sentindo inadequada, que eu não era capaz e tudo, né? E isso é muito comum, porque assim, qual era a referência de maternidade? Aí eu tô falando dos nossos primeiros, né? Tanto É, do seu quanto da minha. A gente traz como referência, boa ou ruim, o que a gente teve como mãe, nem que a gente queira fazer igual ou fazer diferente. E a gente chega nessa maternidade, essa pessoa mesmo, insegura, né, que era burrinha em tudo. É assim que a gente vai, né? É assim que a gente vai, porque a gente carrega essa história, e aí no meio disso tem um puerpério e um filho. Então, assim, o começo é bem desafiador mesmo, né? Não, não, muito. não tem para a mulher, não tem esse romantismo, né? Assim, Não. real. Porque existem esses desafios aí. Claro que, graças a Deus, as coisas se acomodam, mas esse início é assim, né? E comigo também foi assim no sentido de eu carregar essa minha história, o que eu entendia como ser uma mãe, e eu tinha uma referência de mãe, aquela mãe muito perfeita, muito cuidadosa, que fazia tudo, e que agora eu te ouvindo, eu tô lembrando aqui que eu também senti um pouco de culpa porque eu não era tão cuidadosa, porque eu não era tão dedicada. Ai, porque eu tenho que fazer tanto, estou fazendo pouco, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas te ouvindo, lembrei disso, nesse lugar da minha mãe. Que minha mãe é aquela que fazia comida, que acordava, que não cansava, não sei o quê. E eu cansava, falava, ai meu Deus, estou cansada, não aguento mais essa menina, quero botar na minha barriga de novo. E eu me sentia culpada. Então, assim, a minha primeira maternidade é diferente um pouco aí desse desejo seu de atender o, o marido, de inventar até um desejo para ele, eu tive muito desejo de ser mãe. Eu sempre tive, desde pequena, desde as brincadeiras simbólicas lá de casinha, de mãe e filho, eu sempre fui. Sempre tinha uma boneca que eu dava agarrada e dormia com a boneca e tava. Então, eu sempre tive muito isso, esse senso muito maternal. E hoje eu vejo até, talvez por minha mãe também, minhas brincadeiras sempre foram assim. Então, minha filha veio muito desse lugar. Era um desejo tão meu que eu não pude ver que esse marido, né, esse parceiro na época, já tinha um passado, um registro de um pai que não ia ser parceiro, que não ia estar ali comigo naquela maternidade, né? Então, assim, eu vivi isso na minha primeira maternidade. Apesar de assim, eu me sentia já lá eu me sentia, mas não tinha essa coerência. Por isso que eu acho que é legal a gente trazer as histórias, porque as pessoas se identificam mesmo. Porque se nem a gente na época sabia nomear, eu já sentia, mas hoje eu consigo nomear isso já há algum tempo. Porque eu era uma mãe solteira dentro do casamento. Porque minha filha vivia grudada comigo, literalmente, Eu né? Tudo eu lembro. fazia com ela. Então, É, uma vez ele trocou uma fralda na vida e trocou errado de um lado para o outro. Fora isso, eu não tenho nenhuma memória de um banho, de uma coisa. Zero. Então foi assim. Ah, Mas assim, não, fala. assim, pensando, né? Pensando no que você está falando a diferença entre as nossas primeiras paternidades, eu tive um pai ausente, não porque ele não era presente
Mas pela Sim, carreira dele, né? sim. Ele vivia concentrado, vivia viajando, então assim, eu morava fora e tava com o bebê. E isso impactava muito. Mas ele era um pai presente, assim, toda vez que ele estava presente, emocionalmente, Emocionalmente, né? ele dormia, trocava a fralda, fazia tudo, né, assim, não tinha, nesse sentido eu não tinha o que falar. E fazia com muito amor, com muita, né? Até eu ficava, às vezes eu acho até que eu estava maternando a Lucas, maternando a ele. Eu fazia, não, vai descansar, coitadinho, você veio de um jogo, veio de uma concentração, veio de uma viagem, e sem dar conta de nada, né? Assim, a morta acabada, sem dar conta de Uhum. nada. Já a minha segunda maternidade, que foi agora recentemente, né, aos 47 anos, foi o oposto, assim, ela foi uma maternidade muito programada, né? Eu usei tudo que a tecnologia pode oferecer, porque eu já estava com 46 anos quando engravidei, mas assim, eu também sempre tive o desejo de ser mãe. Mas foi uma maternidade, a gente não queria, né? Assim, ele, não, meu marido atual, ele não queria, e daí quando ele decidiu, eu sempre respeitei muito, que como nesse sentido com o meu primeiro marido, foi uma maternidade muito a dois, né? Foi uma parentalidade, uma vontade de ser pais. Eu nunca achei que eu tinha que impor, né? Vou impor para o meu marido atual que tem que ter filho, então, ó, se ele não está querendo, ele tem outras qualidades, eu vou acolher, porque eu tenho meu filho já, minha relação com meu filho entre tapas e beijos é uma relação boa, mas quando ele falou assim, né, que queria ser pai, que mudou de ideia, ai, gente, aquilo para mim, assim, foi, mas ao mesmo tempo, ainda nessa coisa de construir a família que eu não tive, né? Aí, só que é uma. Não estou projetando os meus sonhos, ele não tem o ideal para meu filho, né? Para nenhum dos dois, nem o de 30 nem o de 2 e 4 meses, não quer, como é que ele tem que ser. Eu só sei que hoje eu tenho muito mais maturidade, e isso, assim, um dia a gente tem que fazer um episódio só disso, né? Porque é uma delícia olhar, né, para essas falhas todas e para o que será mais possível e acolher isso. Mas, assim, Aham. também é no lugar de que eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente da primeira e quero fazer diferente do que fizeram comigo. E para mim, esses laços de família são importantes. Continuo até dizendo, né? Minha segunda maternidade, que já foi com muito mais maturidade, né? Maturidade pela experiência de vida mesmo, maturidade pela, pelo trabalho de autoconhecimento, por ter feito milhões de terapias, por estar mais próxima da minha essência, da minha identidade de fato, se é que eu posso dizer que isso existe, né? De quem eu sou de fato, da minha luz. É, acabou sendo uma maternidade mais tranquila, porém, eu ainda tenho esse sonho. Eu não vou negar que eu ainda tenho, que assim, é essa família, né? A família que eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família e dizer que essa família é minha e pertencer, né? Me sentir isso aqui, eu pertenço, porque a sensação de não pertencimento sempre foi uma coisa muito grande em mim. Então, é óbvio que eu não quero uma família perfeita, que eu não estou atrás de uma família perfeita, não busco, eu tenho plena consciência de que não, meu primeiro filho tem bastante, né, resquício das minhas dores, dos meus traumas, da minha forma, né, é, da minha forma desarranjada de existir naquele momento, porque era eu fui como eu pude ser, eu fui a mãe que eu pude ser. Mas eu sei que com o meu segundo filho vão ser outras coisas. Talvez não seja isso, né? Não vão ser os traumas que Lucas teve, mas vão ser outras coisas, porque a gente não é perfeita. Mas eu tenho, sim, não, eu vivo uma olhar para o que eu tenho construído e me sentir muito realizada por conseguir, né? Eu tenho uma relação de 16 anos, tenho um filho de 2 anos e 4 meses, a relação do meu marido com o meu primeiro filho é maravilhosa e a paternidade dele é deliciosa. Então, assim, com todos os perrengues que a gente vive, né? Então, assim, e eu olho e me sinto realizada, sou feliz com isso. Então, projeção, não projeção, sonho, não sonho, eu consigo viver isso e tenho plena convicção de que, né, tem essa pontinha aí, ou muito essa motivação. Eu preciso de enraizamento, eu preciso de pertencimento, o meu existir através da família é importante, entendeu? É Uhum. edificar a minha,
a minha identidade a partir de um lastro familiar equilibrado, para mim é importante. Aham. Ah, então agora deixa eu pensar. Assim, a minha segunda maternidade, né? Falando também dessa minha segunda experiência, que foi uma experiência 10 anos depois, quase exatamente 10 anos, né? Uma filha nasceu em setembro, outro nasceu em outubro, 10 anos depois. Também foi uma maternidade completamente diferente. Também era uma maternidade de desejo, né? Eu queria ter muito filho, mas eu já tinha realizado esse desejo maior de ser mãe, lá, como falei no meu primeiro. Então, tinha esse desejo do filho e tinha o desejo da família, né? De falar, não, agora deu errado ali, eu vou construir a família perfeita e, né, para construir a família, né, o filho faz parte disso. E aí, depois de um tempo, eu percebi também que eu, nessa segunda maternidade, eu buscava atender um pouco as dores desse meu parceiro da época, né? Porque ele tinha uma relação muito ruim com o pai, uma relação muito conturbada, né? Com a família, especificamente, vou falar do pai por conta da paternidade. E eu estava naquele lugar da salvadora, como a gente também já trouxe em outros episódios, né? Essa posição da mulher. E na maternidade, hoje refletindo, claro que na época a gente não tem essa consciência, né? Então, quem estiver nos ouvindo, que se acolha, porque isso vem mesmo com a vivência, né? Com a experiência ou com os processos terapêuticos. Quem tiver a sorte de puder fazer durante. Ou ir, E né? aí, ou ir. Ir porque é É, precisa. sim. E aí, hoje eu vejo que eu também estava nesse lugar de curar as dores desse homem, né? Assim, de ver que como ele era difícil. Então, eu sempre estava ali, meu filho, comprava roupinha igual, tirava foto. Eu fortalecia aquilo. Olha como você pode ser um pai diferente, né? Mas, enfim, foi uma maternidade mais tranquila, era um pai presente emocionalmente, estava ali parceiro também. Mas tem um outro ponto diferente nessa minha segunda maternidade, que eu vivi um divórcio muito violento, né? Como eu também acho, já trouxe um pouco sobre isso. Então, quando a gente vive algo, isso parte, né, vai para toda a família. Então, de uma certa forma, não, meu filho viveu isso também. Então, na minha segunda maternidade, teve esse ponto que foi um ponto muito marcante. E aí até falo, né, que a gente abre um olhar, que é até um tema que eu quero trazer aqui, que são esses filhos do divórcio. Porque é uma maternidade que, por um período, até a gente equilibrar tudo isso, tem características diferentes, né, no nosso Muito. maternar. Porque como é que a gente liga com aquela dor? Como é que a gente lida, no meu caso, né? Quando você tem um divórcio tranquilo, ok, porque os valores, a comunicação, tá ok ali. Quando você tem um divórcio violento, como foi o meu, rompe isso. E como é que você vai criar uma criança? Na época, meu filho tinha 6 para 7 anos, pequena ainda, que precisa dessa comunicação nesse lugar violento, de não confiança. Então, assim, foi um período para eu conseguir me adaptar. Eu falo assim que eu andava de bengala e ia resolvendo tudo ali, né? Porque também nesse início do divórcio, meu ex-parceiro aí estava se sentindo livre na vida. Então, nesse início que eu estava arrebentada, eu ainda tinha que fazer esse papel todo. Então, acho que isso é um ponto que algumas mulheres provavelmente devem viver. E aí eu estou trazendo um divórcio específico, né? Porque tem várias histórias de divórcio aí, e às vezes a gente consegue conciliar. Como meu primeiro ex-marido, eu não vivi essa experiência, assim. E aí eu via meu filho, eu e o pai, dois desequilibrados, vamos dizer assim, né? Porque a responsabilidade é do adulto. E isso também, só depois de muito processo terapêutico, eu consegui olhar para esse lugar da minha maternidade trazendo para mim, e aqui eu vou falar de mim, a responsabilidade de desorganizar tanto meu filho nisso, né? Uhum. Porque assim, ele estava no meio daquilo, ele precisava ser protegido, e por decisões que foram como foram, e por essa experiência, eu acabei sendo responsável ali por momentos difíceis que ele viveu, mas graças a Deus a gente retoma, né? A gente traumatiza, mas a gente pode ressignificar É. isso. E isso foram nos processos terapêuticos, com a ajuda da minha grande rede de amigas, né? Do feminino ali. A Paula, que falou no primeiro áudio, Milene, assim, foram mulheres, assim, que não tenho nem sei se eu estaria aqui sem elas, né? Então, assim, de acolher, de estar ali, acolher, mas mostrar, ó, isso aí é seu, você não pode fazer isso, não pode falar isso, eu tinha que entubar, porque era verdade, mas por outro lado, foi que me trouxe de volta
para assumir essa maternidade, né? Que eu sou adulta e ele é criança, que eu precisava atender a necessidade dele, não a minha necessidade, nem que ela estivesse na dor. E graças a Deus a gente recuperou isso. Hoje meu filho é um adolescente, Ai, adolescente, sólido. com Ele é um todas as coisas, adolescente é sólido, sólido. graças a Deus, graças às deusas. É, Mas, exatamente. mas eu acho que é isso, amiga. A gente viveu momentos invertidos, né? Porque você acabou atendendo a necessidade lá do seu ex-parceiro, né? E eu fazia isso com o meu primeiro marido, né? Meu ex-marido também, essa coisa de Uhum. a Sim, necessidade. Porque sim. é isso, é a repetição do script. Tem uma fala sua que eu sempre repito. E eu repito em vários momentos da vida, mas quando você está falando aí das violências, e, né, nós somos vítimas de vítimas. E também estamos fazendo vítimas. E é isso. Com E é isso. certeza. Então, assim, não a culpa. Eu tô falando isso, é óbvio que eu tenho culpa. Tô falando aqui plena, né, lânguida, de um lugar ótimo, emocional, agora. Mas, assim, quando eu entro no conflito com meu filho mais velho, meu primogênito, a Sim. culpa bate. O que você está falando aí com relação a seu filho, eu sinto até hoje com o Lucas, né? Assim, quando ele, né? Às vezes até o silêncio dele abre uma ferida, assim, né? Um olhar dele me leva para um lugar de, meu Deus do céu, mas é isso. Eu trabalhei muito, né? Eu acho que a virada na chave, Uhum. que virada é essa? De realmente nos meus processos terapêuticos, de estudos terapêuticos também, que a gente nunca consegue ser uma terapeuta sem experienciar, né, os métodos que a gente está aprendendo e que a Sim, gente sim. aplica, que eu fazia assim, isso aqui eu tenho que acolher e deixar aqui e não trazer de novo, né? Então eu não vou ficar carregando essa culpa, porque a culpa ela acaba trazendo a gente para repetição, né? Quanto mais a gente carrega a culpa, mais a gente não vai para a ferida mesmo, para curar e expandir e transmutar, né? Porque eu acho que Uhum. eu falo, minha relação com meu filho hoje é muito melhor, até porque eu sentei um dia e tive essa conversa. Olha, eu te peço perdão, né, por tudo que aconteceu. Eu tenho consciência dos meus erros, mas eu não tenho mais como, a partir de agora, carregar tudo isso sozinha. Você já tem, né? Adolescência foi na Uhum. adolescência. Uhum. Mas vira e mexe, eu trago essa conversa de novo. Você agora é um adulto, tem que olhar para suas feridas, para as que eu causei, para as que outras pessoas causaram, para que o mundo causou e as que estão dentro de você por alguma questão ancestral. Aham. Mas, assim, é esse trabalho de né, assim, consistência e consciência e de nos acolher. E, como você falou, né? Essa nossa rede, meu Deus do céu, não tem. Se não fosse também. Né, a gente se ouve tanto, né, amiga? A gente se ouve tanto. E é doido que a gente se ouve Sim, tanto, a gente se escuta tanto, a gente se manda tanto áudio, tanta coisa, que nem parece que é a gente só morou verdade. 3 anos na mesma cidade. É. E aqui agora te ouvindo, né? E a gente fala assim, porque né, o legal é que está sendo essa experiência do podcast, que a gente está aqui falando coisas que a gente fala sempre, mas mesmo assim desperta e vem lembrando alguma coisa, né? Que quando a gente está falando, é igual o processo terapêutico, a gente está falando, a gente está se ouvindo. E aí você trouxe isso de ter essa conversa sincera, e aí eu lembrei, né, que aqui também isso foi um marco, já com os meus dois, e aí depois de processos de estudo também, né, de processo terapêutico meus e de estudo para a profissão, eu também trouxe desse lugar de me responsabilizar por eles, entender, né, tirar esse lugar da culpa mesmo e de me responsabilizar e poder ter essa conversa. E é engraçado como eles sentem isso, como isso vai dando voz, porque eu me lembro que meu filho na época tinha 12 anos. Agora ele está próximo de fazer 16. E quando eu tive essa conversa com a minha mais velha e com ele, eu me lembro muito da frase dele: tá bom, mãe, mas foram 12 anos assim, né? Aí eu até fiquei meio chocada. Então, o que quer dizer? Que realmente aquilo que eu estava dando voz e que talvez ele não conseguisse colocar em palavras, que é aquele lugar de pedir desculpa por algumas coisas, algumas violências, que foi assim que eu consegui. Ele realmente concordou. Ele não falou, ai, não, ele é mesmo, mas foram 12 anos. Eu achei até É, engraçado e eu não esqueço dessa frase dele, né? é. Mas é isso, é o que que a gente pode fazer, porque não tem como voltar no Não, não tempo, tem, né? mas E ficar atento e se cuidar, né? exatamente. Mas e também essa culpa, né? Eu acho que para parar de carregar essa culpa, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Se responsabilizar, né? Exatamente. Sair da culpa e ir para a responsabilidade. Exatamente. A maternidade é um grande convite, é um mergulho em si mesma. Existem, óbvio,
muitas maneiras de percorrer esse mergulho, mas, enfim, esse foi o meu caminho, através da maternidade. Sigo refletindo sobre as minhas práticas para ser melhor hoje do que ontem e, e faço o máximo que posso para diminuição dos danos emocionais que eu posso causar na vida dos meus filhos, para que eles sejam minimizados. Mas a pergunta que eu posso deixar aqui para vocês é: você realmente gostaria de gestar, maternar, criar, cuidar, ser mãe, abrir mão? É uma aventura para se despir em uma sociedade que ainda olha de maneira equivocada para o feminino. Eu realmente, mais uma vez digo, amo os meus filhos, tenho um profundo carinho por eles, um amor. Eles me ensinaram sobre amar verdadeiramente, mas é um abrir mão muito grande, que possivelmente eu não estaria disposta a fazer isso se eu tivesse a cabeça de hoje lá atrás. E fica a reflexão, né? Fica a reflexão do quanto a gente faz essas escolhas e como a gente faz essas escolhas equivocadas às vezes, né? E não é sobre não tê-los mais e não exercer uma boa maternidade, não é sobre isso. Um beijo carinhoso e obrigada por me ouvirem. Essa que a pergunta que ela faz, né, vocês querem mesmo, é muito, eu acho muito interessante, porque assim, para mim, hoje, aos 50, né? Daqui a quantos dias eu vou fazer aniversário? Daqui a uma semana e meia. Não, daqui a 10 dias. 10 dias. Hoje é dia 19, não? Ah, não, daqui a 12 dias. 12 dias, é. Como é a maternidade, assim, e eu vou lhe dizer que agora que eu também, né, quero ter outro filho, estou me preparando para isso. É, como eu falo, no cansaço, na exaustão, e não é fácil ter filho nessa idade, né? Assim, a questão da energia é muito mais fácil na questão da maturidade, muito mais difícil a questão da energia, mas assim, eu quero. Quando ela fala isso, quando ela faz assim, não saberia, né? Para mim, essa construção da identidade, eu realmente me revelei e desabrochei, né? E a partir da maternidade com todos os percalços. Aham. Mas é muito interessante ouvi-la falando isso, porque por muito tempo você vê o que é essa questão social. Logo eu, que sou uma pessoa tão desconstruída, e me considero bem modéstia à parte, eu sou uma mulher muito desconstruída, assim, eu acolho tudo, aceito tudo do mundo, tudo tá certo, tudo tá ok. Mas como por muito tempo eu não conseguia ouvir uma frase dessa, ah, meu Deus, que aberração, como é que fala isso? Porque eu estava embutido mesmo assim no meu DNA feminino, o que é ser mulher e tem que ser mãe, entendeu? É muito doido. E agora eu ouço isso tranquilamente. Eu consigo É. acolher uma mulher falando isso e falar, pô, que honestidade, né? Que bacana que ela consegue olhar para isso dessa forma. É óbvio, sem terapia eu jamais teria conseguido. É, não, e isso é maravilhoso, porque assim, tem mulher, né? Tem pessoas, né? Porque a gente fala da maternidade, mas é uma parentalidade, porque tem o outro também aí, que não nasceram para ser mãe, gente. E é isso. E às vezes escolhe, porque realmente a Paula trouxe aí, é um abrir mão muito. A gente abre mão muito da nossa vida, né? E outra coisa que ela trouxe, que para mim também funcionou e aconteceu desse jeito, apesar de todas as coisas maravilhosas e das dores também da maternidade, foi graças a ela, né, a esse poder, a esse amor, que é algo que não dá para explicar, porque é muito individual, mas é de uma potência, né? Porque só se a gente gerar alguém dentro da gente, né, e sair uma pessoa dali de dentro, se a gente pensar, já é uma potência, né? É uma criação mesmo. Então, É. só a partir disso daí, e a Paula trouxe que assim foi para ela e para mim foi graças a isso que eu acho que eu consegui viver todas as transformações da minha vida, de romper com toda a crença ali do patriarcado que eu fui criada, de romper as leis ali da minha família que botavam como eu devia ser, né? Ai, amiga, Só com posso dar uma pausa? Posso dar uma pode. pausa? Porque eu acho que também com a maternidade, mas no seu caso especificamente, e é muito doido isso,
o seu divórcio violento te tirou de uma posição de É, acomodação do amiga, patriarcado. não, Mas mas olha só, mas é por essa força de ser mãe, de precisar tá. estar para ele, nesse sentido que eu tô falando. É Aham, claro que todas as experiências que a gente vive na nossa vida vai construindo, vai dando força ou vai minando nossa energia se a gente não tem apoio. Mas eu tô falando assim que muito por eles, para me tornar uma pessoa melhor, né? Também por eles, porque eu era um exemplo, tanto que eu ia chorar no banheiro, porque meus filhos sempre tiveram em mim essa força, né? O primeiro casamento, como eu falei, eu estava ali com ela. E no segundo, eu precisava dar estrutura para esse menino, né? Que estava lá, estava cá, na casa de um, na casa de outro, nessa loucura. Então, eu acho que, assim, essa força do maternar que me construiu, assim, que me fez quem eu sou hoje. Claro que tem a rede de mulheres, é, tem a terapia, tudo que eu vivi, mas eu acho que é essa força mesmo, inclusive para eu aprender a me maternar. Então, hoje em dia, ninguém me maltrata, ninguém me machuca. Né? Não existe espaço para isso mais na minha vida, né? E é tão doido que eu não tenho. Eu, às vezes, posso até parecer arrogante, mas eu não tenho medo que isso aconteça comigo. Entende? Porque aham. hoje eu sou a leoa de mim mesma. Eu tenho essa sensação, sabe? Isso que você Então, trouxe é interessante a gente falar, o que a gente pensou em falar, a gente não falou, essa coisa da gente nos maternar e maternar a maternidade, né? A gente sim, maternar a nossa maternidade, conseguir esses espaços de acolhimento, de entender que, né, a gente não é perfeita, e nesse sentido, a rede de amigas, para mim, especialmente você, é, e Elisa, né, a minha amiga, que também mora no Rio, é, vocês duas têm um papel muito importante, né? Quando eu tô assim, que ainda tenho, óbvio, naquele desespero de, ai meu Deus, tô falhando, ai, hoje eu não consegui, hoje eu larguei ele ali na cama sim, chorando, fui ali respirar um pouquinho, porque eu não tava dando conta. é, Porque assim, ainda tem essa cobrança maior que eu acho que ser mãe aos 50 anos eu me exijo uma perfeição, às vezes, assim, olha, eu me contradizendo aqui, entenda, eu acho que a paciência deveria ser maior, então, assim, às vezes eu me questiono, não posso ser impaciente, não, 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 calma, posso sim, Tipo assim, eu sim. tenho esses súbitos de que, né, tem que ser São muitos diferente, anos acreditando nisso, né? Tá, isso tá é, aí, não some de uma hora exatamente, para outra. Mas exatamente, enfim. Tem mas outro áudio. Ah, agora a gente sim. vai ouvir, né, agora contato com nossa audiência. A maternidade, para mim, foi um divisor de águas, porque a gente entra naquele esquema de vamos casar, vamos ter filho, minha vida foi toda programadinha, tudo combinado antes, né? Foi tudo no momento certo. Mas ninguém nunca está preparado para viver uma maternidade, eu acho, né? É sempre assim, só vivendo para saber o que é. E aí, quando chega aquele maior presente da vida, vem junto um turbilhão de emoções estranhas, uma sensação de não estar vivendo a vida por completo, porque você está preso ali naquele ambiente de cuidados, né, 24 horas. E eu me deparei com um marido que contribuía muito pouco em termos práticos, né, como a maioria, eu acho, enfim. E foi um baque muito grande para mim, apesar de eu já conhecer, né, essa pessoa que estava do meu lado, e não sei por que eu tive essa expectativa de ter alguém que pudesse contribuir mais. Então foi uma sensação assim muito dual de impotência por achar que eu não daria conta e ao mesmo tempo eu sentia que se eu tenho que dar conta disso, eu sou incrível, né? Porque é um negócio muito desafiador. Então assim, a gente ouve muito falar, acho que hoje já mudou, tem mudado um pouco isso, mas eu ouvia muito falar do lado romântico da maternidade e eu vivi de forma muito dura, assim, a chegada desse momento na minha vida. Aí foi o que me levou a buscar, graças a Deus, a terapia. Fui fazer terapia. E com a terapia, eu digo que eu saí de estar boiando na superfície do mar, olhando para cima, sem saber nada que tinha ali atrás. E de repente eu comecei a boiar de barriga para baixo e ver que lá no fundo tinha um monte de coisa, né? Eu adoro essa imagem. E aí foi que eu comecei a mergulhar. Eu diria que hoje eu já mergulhei bastante, já conheço muita coisa lá embaixo. E se fosse hoje, né, seria tudo muito diferente. Se eu tivesse um segundo filho, que eu só tive uma filha, ela tem 12 anos. É a melhor coisa da vida, sem dúvida nenhuma, ter filho. Mas, de fato, é algo que
me desafiou muito e me fez buscar entender quem sou eu. Foi também a maternidade que me trouxe para entender quem sou eu, o que eu quero da minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, que exemplo eu quero deixar, né, para ela, para o futuro, e que pessoa melhor eu quero ser para que ela tenha essa referência do meu melhor para ela levar para a vida dela, né, para que ela já chegue lá na frente com uma bagagem maior, com mais assertividade em relação a muitas coisas. E porque hoje também o diálogo que eu tenho com ela é muito diferente do diálogo que minha mãe teve comigo, né? Por conta da criação, enfim, a história de cada um. Acho que é isso. Sou muito grata pela maternidade. Acho que a gente mergulha muito em nós, se a gente quiser, né? Depois dela, né? Porque por querer ser melhor. Acho que é isso. Sabe o que isso me fez refletir? Que quando eu era adolescente, uma fase, eu dizia muito assim, mãe, eu não quero ter filhos, eu não tenho vontade de ser mãe, eu quero casar, mas eu não quero ser mãe. Eu falava isso, e a minha mãe, não, que isso? Toda mulher tem que ter filho. Tô lembrando disso agora, gente. Desenterrei isso agora. Ai, ai. E aí você vê, né, em todos os relatos aí, todos não, né, mas a maioria, e a gente ouviu outros também, é, não necessariamente era um desejo próprio da mulher, né? É isso, é o script de um roteiro pré-escrito Sim, lá na ancestralidade, lá nas exatamente. décadas de ser, não décadas, mas centenários atrás. É muito Isso doido. E aí. assim, é isso. É meu desejo, não é meu desejo? Não sei. Sei que me faz feliz, me deixa ser uma pessoa mais complexa, né? Eu Hum. penso muito nisso, e aí ouvindo esses áudios, assim, ouvindo, né, o primeiro áudio, depois a Paula de novo, o primeiro áudio ela falando, né, de ir para terapia e de que esse mergulho, eu adorei essa metáfora do mergulho, mergulhar para baixo e olhar as coisas e que, independente, querendo ou não, Paula falando que, né, a gente vê que não era o desejo dela ser mãe, hoje ela é mãe, você falou que ela é uma mãezona, Uma mãe excelente, uma excelente exatamente. mãe. E assim, como que a gente tem essa coisa de ser melhor por conta dos filhos? É uma coisa assim, meio que é orgânico, Sim. é visceral, porque é visceral. No filho é um negócio orgânico, é um negócio meio visceral, tá aqui com a gente, nas entranhas, né? É um umbigo Né? ligado com o umbigo. Então, assim, não tem, para mim, e assim, poder é uma porcaria ter que dizer isso, mas assim, gostaria que fosse diferente, não sei se eu gostaria, mas poder ser a mãe que eu não tive me realiza, sabe? Uhum. Oferecer ao meu filho o que eu não tive, esse colo que eu não tive, né? Então, talvez eu me materne ao maternar os meus filhos hoje, né? Sim, porque você vai E, curando a sua criança, né? Porque a nossa criança ferida, ela tá aqui na gente, né? né? Agora, com autoconhecimento e quando, né? Você viu que todos os, tanto a Paula como esse segundo áudio, trouxe isso, né? Que a maternidade fez crescer, né? Isso também muito na minha vida, como eu acabei de falar, fez crescer, fez a gente se aprofundar e mergulhar fundo na gente mesmo, Na né? gente. Eu acho que para muitas, a maternidade tem esse poder. Agora, Deusa, tem uma coisa assim que eu acho que é bacana, porque a proposta do nosso podcast tem a ver com isso, né? De falar a importância da nossa rede, né? E assim. Como é doido também essa coisa das nossas presenças, minha na vida dos seus filhos e sua na vida dos meus filhos, né? E como isso é importante, tipo assim, que eu sinto muito, né? A gente até pensou em mencionar isso aqui, mas você vê que a gente não vai conseguir falar, que é sobre essa maternidade moderna, esse mundo moderno também demonizando demais a maternidade, é uma maternidade sem rede, é uma maternidade sem muito apoio, Mas uma fica para outro tema, né, fica menina? Tem para outro muita tema, coisa para exatamente. maternidade, muita Mas coisa. assim, como que até nos nossos áudios, assim, como uma vai lá e, né, dá uma. Eles chamam em inglês de snap, né? Morde o ar assim, de raiva por alguma coisa com o filho. A outra entra em cena via áudio, ligando, né? Peraí que eu vou conversar, peraí que eu vou entender isso melhor. Ou com a gente mesmo, né? Peraí, você tá, né? Reflete aí direitinho. Talvez você tenha É, passado. Isso aí, para mim, é crucial, assim,
Aham. ter esse É porque a gente conhece lugar. tanto a história da outra, a gente É, experienciou mesmo a distância que a gente se deu conta há poucos anos, que a gente morou pouco tempo juntas, assim, na mesma cidade, mas a gente conhece tanta história e a gente viveu tanto isso, e as trocas são tão verdadeiras e sem filtro que a gente consegue, então uma já fala pela outra em alguns momentos, e isso é muito ex- maravilhoso, né? Assim, é, é muito maravilhoso a gente ter pessoas assim na nossa vida, né? com certeza. O que seria de nós sem nós, né? Eu sempre digo É, isso. que seria de nós, O é. que seria de nós sem nós? Mas vamos para o nosso momento lá ela. Isso eu não engulo mais. Isso eu não engulo mais. Lá ela. Vou contar rápido aqui minha historinha, tá? É, quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, minha sogra, né? Ela foi me ajudar. Sem mãe, né? Vai a sogra. Nos dois casos, as minhas sogras me ajudaram. Mas, imagina, eu ali no puerpério, eu tive depressão pós-parto por uma questão muito peculiar, um problema familiar que aconteceu na época que meu filho nasceu, que realmente foi o gatilho da depressão. Tá ali toda, né, hormonizada, com os hormônios da flor da Uhum. pele. Vem uma notícia impactante, desencadeou minha depressão pós-parto. E aí ela ficava me comparando com a filha dela, né, com minha ex-cunhada. Ai, mas minha filha jamais deixaria esse cabelo aqui. Ai, mas minha... Gente, aquilo me gerou uma paranoia, assim, de Uhum. naquele lugar daquela jovem inadequada, toda inadequada, né? Veja a família inadequada, né? Teve uma educação inadequada e ainda era uma mãe inadequada, que eu fiquei paranoica com limpeza. Então, assim, hoje em dia, se alguém vir para cá fazer comparação com a minha maternidade, lá ela, sabe assim, jamais, não vou ouvir, porque assim, isso eu tenho. Bom, como eu vou fazer meus 50 anos, vai ter festinha, eu tô pensando muito no que eu vou falar, né? E uma das coisas que eu penso muito, festinha, não, vai ter festão. Mas assim, eu penso muito naquela menina de 15 anos que fugiu daqui, né? Se ela teria orgulho dessa mulher de 50 de hoje, né? E assim, graças a Deus, como tem sido importante o meu trabalho de autoconhecimento e todos os meus processos, e como eu me orgulho de quem eu sou. E assim, jamais, jamais. Lá ela, ninguém compara a minha maternidade. Não tem espaço também, nenhum espaço para ninguém me comparar. Eu sou ótima. A minha história, ela, a gente vive cada coisa, né, amiga, na maternidade, às vezes um momento tão sensível. É, a meu foi na minha segunda maternidade, na primeira também tive alguns, mas assim, vou trazer para o mais recente, que eu acabei de ter neném, fui para casa, aquele período de cólica, amamentando, fora que meu filho, quando chegou em casa, no dia seguinte, voltou para UTI, porque ele teve icterícia, então quando eu voltei para casa com aquilo tudo à flor da pele, ainda ia sogro, sogra e ficava dentro do quarto amamentando e tira o peito e bota o peito que o menino não pegava direito com todo mundo ali, sem nenhum respeito para esse momento. É um movimento e assim, em um momento que eu precisava de calma, de privacidade, de cuidado, eu estava ali tendo que fazer tipo, né? E tá tudo bem, na verdade eu queria que ninguém estivesse ali. Então, assim, hoje, né, nesses momentos, nessas interferências, nem na maternidade para a vida, lá ela, jamais, jamais, não estabelecer um limite claro, né? É isso. É Mas isso. vivemos, vivemos. Como vivemos, como É, vivemos, né? E isso aí. é bom que, assim, uma coisa que eu observei, que eu não falei lá no áudio lá atrás, mas, assim, a gente ouviu outros áudios também, né? E de outras pessoas falando sobre, outras mulheres falando sobre maternidade. E é impressionante como todos os áudios que me mandaram, elas ficaram completamente mexidas ao reviver algumas histórias, né? A Paula, no sentido, ela trouxe a memória da infância, né? Ou da adolescência, né? E Adolescente. outras mulheres ficaram meditando, também acabando de chorar, falando sobre isso. Ai, meu Deus, eu não tinha pensado como isso era traumático. Assim, como é necessário esse espaço, né? Como é necessário a gente. E às vezes a gente fazer como amiga mesmo, uma pergunta simples: Ei, a maternidade, como é que foi para você? Você já pensou? Como é que Uhum. foi para você, né? Mas então, a gente está encerrando essa primeira temporada, assim, gente, vou para todo mundo, eu vou falar para você, né, Deus, eu vou falando para todos os nossos ouvintes, assim, como foi difícil para a gente, né, conseguir se abrir. Então, assim, eu vou julgar a gente menos, não vou nos julgar tanto, não vou ficar querendo Sim, perfeição sim. nesses. Mas foi um processo. Eu acho que hoje a gente está muito mais solta do que lá no primeiro episódio. A gente espera que a gente consiga. A gente vai retomar, não sei com que formato, como é que vai ser, né? Quais são os temas que vão vir. Também, se querem mandar sugestão, por favor, mandem.
tem muita coisa, né? Tem parentalidade na interculturalidade, relações interculturais, filhos do divórcio, né? Muitas coisas, muitas coisas. Mas foi uma experiência ótima. Obrigada, Deus, por ter feito isso comigo, por ter segurado É, na minha mão nessa jornada. Eu tô sim, saindo daqui assim, revigorada depois de, né, maternar esse primeiro podcast, mães de primeira viagem, mães juntas de primeira viagem de de um primeira viagem. podcast. E para E você, Deusinha? chegamos. E assim, bom, né, saber que era uma coisa muito nova pra gente, né? E a gente conseguiu, né, aos trancos e barrancos, porque não tem só flores no caminho, assim, né, nesse sentido, nos desafiar e estar aqui, gravar o último episódio, colocar esse projeto no ar, que além de ser um projeto nosso, que a gente nunca trabalhou juntas, assim, né, que é uma coisa muito Aham, especial para mim. É um projeto também que a gente consegue colocar no mundo para quem quiser nos ouvir, que sejam muitas mulheres, histórias reais. Isso é o que eu acho mais legal, sabe por quê? Porque essas histórias de quando eu ouvia, é, e de quando eu ouço ainda até hoje, como me inspira, como fala, olha, isso também aconteceu comigo, e quando isso vai dando quentinho na gente em alguns momentos que a gente acha que a gente é a pior pessoa do mundo, não só na questão da maternidade, mas em todas as outras, né? Então, aham. assim, é muito bom, além desse desafio que foi pra gente, de trabalhar junto com você, de colocar algo no mundo que é um tanto da gente, mas que com certeza vai tocar alguém. E se acontecer com um pouquinho de cada vez, já vai ser maravilhoso, Com né? certeza. São É recortes, né? isso. Recortes das nossas vidas, mas recortes verdadeiros, né? Claro que não está a Isso. nossa vida toda aqui, mas são recortes verdadeiros. Agora eu quero revelar um segredo, né? Por que que eu chamo a deusa de deusa? Por que que eu chamo... Ai, meu Deus. Como a proposta também era, né, desconstruir o patriarcado e falar Para não como que a acharem que a gente... gente é maluca, ela vai Não é? explicar. Para achar que não achar que a gente é doida. Então, na nossa adolescência e infância, tinha aquela, né, Rosana como uma deusa, e a deusa é super legal. Ela é deusa, ela é super elegante, super bonitona, assim, só anda. Uhum. A deusa sai assim, a deusa acorda a deusa. É impressionante. Mas, é, uma certa vez, né, eu fui cantar essa música para ela, ela tava descendo a escada da casa dela lá, casada com o último marido aí. Aí ela tava toda andando, aí eu fazia, meu Deus, como uma deusa! Cantei. Mas o ex-marido dela ficou tão incomodado que a boquinha aqui deu uma tremidinha assim. E eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu sou muito intuitiva, eu percebo. Às vezes eu gostaria de ver menos, de sentir menos o ambiente, as coisas. Falei, cara, ele tá com inveja dela. Que eu sempre percebi essa inveja, né? Os ouvintes que me desculpem, os ouvintes mais íntimos. Mas eu falei, meu Deus, como pode? Aí eu tô aqui elogiando e ele tá incomodado. Aí minha filha ficou Deus. Toda vez que a gente se via, eu tenho Deus. Aí agora Deus é a minha É. deusa. Ainda bem que eu tenho dois ex-maridos, ninguém vai saber qual é. Vamos deixar aí. Não é? Mas Então, era isso. gente, é sobre isso, é sobre amizade, parceria, né? É sobre Rede de se apoio. rede de apoio, se reconstruir e ter quem nos ouça, ter quem processe com a gente as nossas histórias, ter quem ecoe ou quem nos reflita, quem nos espelhe e nos faça refletir, né? Enfim, Isso. ouçam, compartilhem, mandem sugestões de próximos temas que querem escutar, Para a né? próxima temporada, que a Da gente já próxima está temporada, preparando. exatamente. E com fé em tudo que é divino, todas as deusas, a gente volta. Isso. Cheiro, deusinha. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Lá elas.